Juca, como é conhecido advogado, né? Meu nome dele completo, José Luiz Oliveira Lima. Eu não sei porque é Juca, né? Pra mim não combina. Não sei de que tiraram o Juca, né? De José pra Juca, mas tudo bem. Deve ser Zé, né? Já chamar o Zé. O Zé, igual Juca. Juca, como é conhecido, tem ótimas relações na PF. Experiência em casos difíceis e habilidade para negociar um possível acordo de colaboração de seu novo cliente. O criminalista também não possui conflitos com outros clientes, caso a delação se confirme como principal estratégia da defesa. Segundo as fontes a par do caso, e uma terceira, próxima ao Paquito, ele já se convenceu que sua melhor estratégia é tentar construir um acordo que lhe permita minimizar os danos a ele e sua família. O cunhado dele tá preso ainda, viu? O Zétel. Tão significativo quanto a entrada de Juca é a saída do petista, lulista, amiguinho, membro do Prerrogativas, batedor de cartão da Globo News, Pierre Paolo Bottini, o petista. Tem que reforçar. O advogado lulista do Forcaro saiu e já defendeu nomes como Nelson Tanuri, políticos preeminentes do Centrão, amigo de petista, que faz para petista. Ou seja, Pierre, petista, como é chamado criminalista, teria conflitos difíceis de serem contornados a se confirmar a decisão de tentar uma colaboração. Aí vem a Mônica Bergamo. Eita, o vídeo de uma petista como ela é bom, viu? Forcaro tem novo advogado e partirá para a delação premiada. Inclusive, a matéria do Bottini é da Mônica Bergamo, viu? Olha lá, ó. Mônica Bergamo, fala dela. Fala dela, a colunista de fofocas do PT. O ex-banqueiro já aventava a hipótese de delatar antes mesmo de ser preso 2 semanas. Ele aguardava o julgamento, né? Podia rever a decisão, ver se ele seria solto. Ia tomar a decisão final, né? E aí, ficou preso, né, pai? Ficou preso. De preso. E o Gadelha, chato pra boneco, já pegou o telefone de noite pra ficar enchendo o saco do Juca. Juca! E aí? Paquito vai ou não vai delatar? Novo advogado de Paquito se pronuncia e diz que delação é meio de defesa. Já gostei. Conhecido no meio jurídico como Juca. Ele assumiu, ligou aí e falou que assumiu a defesa do Paquito. Em rápida conversa por telefone, ele evitou com tudo cravar já agora e o Paquito fechará uma delação premiada. Assumiu o caso hoje, ponto. Limitou-se a dizer, após insistência do Igor Gadelha, cara chato, insistente. Ô Juca, conta aí, vai ou não vai delatar? Enfim, né? O Juca lembrou que já deu uma série de entrevistas dizendo que acha a colaboração premiada, né, é um meio de defesa. E já participou, né, de delações no passado. Aí vem o nosso Lauro Jardim, jornalista de estimação do André Esteves. Troca de advogado marca o início do processo de delação premiada. Anunciada a mudança da defesa do Paquito com a saída do Podival. E o Lauro Jardim está cravando também que o Podival, amigo do Toffoli, amigo do Xandexon, tá indo embora. E o Bottini, lulista, do caso, enfim, entrada do Juca, significa que o banqueiro deu ok para início, de fato, de uma delação premiada. Uma delação que, se for para valer, vai abalar a República. Aliás, para ser aceita, o Paquito terá que entregar muito e material que não falta. Peguei o telefone para colher impressões. Do que eu colhi impressões ainda de noite, amanhã eu devo ter mais informações, mas o que eu consegui colher de noite é o seguinte, que só entregar um figurão do Centrão, pouco, até porque a PF já poderia até ir para cima. Quando ela realmente valer, tem que ser para valer. Valer valendo. Não é coincidência que a troca de advogados tenha acontecido horas depois do Supremo ter decidido manter a prisão preventiva decretada na semana passada pelo Mendoncinha. O julgamento de hoje foi uma espécie de senha para que a delação seja negociada. Delação do fim do mundo acende alerta máximo em Brasília. A imprensa tá tentando, sabe, criar uma euforia no brasileiro que as coisas vão dar certas e eu tô gostando. Aí tá ali, né? O Brasil vive um novo momento pré-Lava Jato. Segundo o Robson Boninho do Radar, o clima em Brasília lembra o estágio inicial da Lava Jato, quando as investigações começaram a revelar conexões entre empresários, políticos, autoridades. A diferença, segundo ele, é que agora o escândalo já nasce em um ambiente de profunda desconfiança institucional, em um novo Brasil. As pessoas estão acompanhando a política muito mais de perto. E sabe que o Bottini, advogado lulista, amigo do Lula, né, dos ministros do Lula, saiu do caso. E o Lula, né, ficou aí sabonetando sobre o escritório do Lewandowski, né, ter sido contratado pelo Master, sabonetando aí pelo Guido Mantega, se encontrou com o Paquito, né, Lula, e não esqueceu de guardar registro. Agora é meio diferente. Bem diferente. Para fontes ouvidas na capital, a crise atual expõe um problema estrutural. A percepção de que dinheiro e influência permitem que certos personagens se movam acima das regras. Por que o eventual delação preocupa tanto? A possibilidade de colaboração premiada do Paquito preocupa autoridades porque o banqueiro teria reunido ao longo dos anos relações e registros envolvendo figuras influentes. Pessoal. Muitos em Brasília afirmam que ele se preparava para o pior e teria guardado informações sensíveis sobre políticos e autoridades.
Isso cria um dilema. Ao mesmo tempo em que a prisão aumenta a pressão para que ele delate, as condições do presídio dificultam a negociação de um eventual acordo com seus advogados. O Supremo virou o principal alvo da crise? Bom, embora o caso tenha potencial para atingir diferentes setores da política, analistas avaliam que o Supremo acabou se tornando o principal foco do desgaste institucional. A investigação envolve relações do banqueiro com integrantes da corte, incluindo Dom Pedro III e o Toffoli. Nos bastidores, a pressão para que o presidente do tribunal, Fachin, adote medidas mais duras para preservar a credibilidade da instituição. Análise. Mendoncinha encaminha delação do fim do mundo do Paquito. O pessoal tá gostando, né? Fim do mundo. Tomara que seja mesmo. A maioria formada nessa sexta é uma vitória incontestável da ala da corte que se preocupa com a própria imagem. Ou seja, Mendonça... Bom, a priori teremos 5 pessoas, né? Mendonça, Cássio, Fux, Fachin e Carmen Lúcia. Do outro lado tem 6 ainda. Não é maioria. Esse grupo é liderado pelo Fachin e tem ao seu lado o André Mendonça. Juntos, conseguiram derrotar a parte expressiva do establishment político nos 3 poderes, que torceu, e mais do que isso, operou para que o Paquito fosse solto, com o objetivo de esvaziar as chances de uma delação. No entanto, é importante ressaltar, Fachin e Mendonça venceram uma batalha, mas a guerra ainda está em curso. Ele atingirá seu ponto máximo de tensão quando o Paquito decidir falar e delatar figuras dos 3 poderes. Dos 3, viu? 3. Executivo, legislativo e terceiro poder. O poder intocável, impronunciável, que torceram e agiram para que ele fosse solto. E aí, a análise, acho que eu mais gostei do resultado sobre esse duelo de forças dentro do Supremo, foi lá Brígido do Estadão. Julgamento sobre o Paquito aponta para crescimento de Mendonça e perda de poder de Dom Pedro III no Supremo. Que coisa, viu? Em menos de uma hora, a segunda turma formou maioria. Dos 5, 3 2 concordaram com o Mendonça. O Mendonça é um dos 3. Enfim, que deu seu primeiro voto, confirmando a delação da semana passada. Toffoli também está na segunda turma, mas se declarou suspeito. Vocês já sabem essa história. Resta o voto do Gilmar. Temos que observar o voto do Gilmar. Nos bastidores, especulava-se que ele votaria pela revogação da prisão ou a favor da transferência do Paquito para o regime domiciliar. Seja qual for o posicionamento de Gilmar, o placar 3-1 ou 4-0 legitima o estilo adotado pelo Mendonça na condução do caso depois que Toffoli deixou a relatoria. O novo relator desfez algumas medidas tomadas pelo Toffoli ao dar mais autonomia à polícia, mais autonomia para o COAF. Mendonça também liberou o conteúdo do aparelho do Paquito para a CPI do INSS. A decisão resultou no vazamento de conversas, inclusive mensagens trocadas com Dom Pedro III. Os diálogos indicam que o ministro conversou com o Paquito no dia da primeira prisão dele, em novembro do ano passado. A revelação devolveu o Supremo para o centro da crise do Banco Master. Integrantes do tribunal consideraram um caso grave. Por outro lado, um lado do tribunal mais ligado a Dom Pedro III prefere primeiro conhecer o conteúdo das mensagens para evitar julgar o colega de forma precipitada. A votação, iniciada ontem, que ainda não acabou porque o Gilmar ainda não votou, da vitória do time do Mendonça. Ao menos, na segunda turma, ele conta com o apoio da maioria para seguir o estilo adotado nas investigações, ainda que isso afete ministros do tribunal. A manutenção do Paquito atrás das grades pavimenta o caminho para uma delação, com chance de respingar em integrantes da corte. Aí veja. Após o vazamento das mensagens, Gilmar Mendes criticou a divulgação de diálogos íntimos do Paquito com sua namorada, a Martinha. O ministro não mencionou, no entanto, as mensagens destinadas a Moraes. Agora que está o grande ponto. O voto a ser dado pelo Gilmar Mendes, não sei que dia vai ser o voto do Gilmar, vai revelar se ele continua no time de Dom Pedro III ou se soltou a mão do colega. E, a depender do voto do Gilmar também, tem que ficar de olho, pode ter alguma pegadinha de algum caminho, solução, para quem sabe ser utilizado lá na frente. Isso eu já ouvi nas últimas horas, colhendo informações. Mas um 4-0, aí fica meio feio, viu? Um 4-0, dificilmente o Gilmar vai deixar alguma porta aberta para lá na frente a democracia vencer. Se for 4-0, se for 3-1, vai ficar daquele jeito, né? E aí talvez o Xandexon tem que começar a se preocupar, viu? 4-0, com o voto do Gilmar. Resta saber. E aí? 4-0, as condições aí de vitória da democracia ficam reduzidas. Mas calma que não só teve isso no dia de ontem. Tiveram mais coisas. Paquito vai para a ala da saúde para preservar a integridade física, né? Na prisão. Vai vendo. Tu vai ver como essa matéria não condiz com a realidade. Não toda, né? O fato aconteceu. Ele realmente foi para a ala da saúde. E você vai entender porque ele foi para lá. O Paquito é boxel. O Paquito foi transferido da cela de isolamento para a ala da saúde. Ainda isoladinho, a nova cela tem entre 7 e 8 metros quadrados. É pequeno, realmente, né? É um negócio assim para um cara de mais de 1,90 m. E é monitorada por câmera 24 horas por dia, com exceção do banheiro, né? Dá pra cagar em paz, né?
Também há um vidro que separa a cela da área dos profissionais de saúde que observam o Paquito de forma ininterrupta. Policiais ouvidos pela reportagem dizem que a transferência foi realizada por causa do sicário. Será que foi só por isso? Que atentou contra a própria vida. Será que só foi por causa disso? Ontem, relatos de moradores no Tocantins é que o chão estava tremendo. Em Tocantins. De tão forte que é o Paquito. É o Chuck Norris brasileiro. Mas calma, ó. A ação é para preservar a integridade física do Paquito. Pessoas próximas a ele dizem que ele está bem, tranquilo, sem intercorrências na saúde e confiante que será solto. Vai. Confia. Tô bem. Tô só tremendo aqui, meu virando a pressão, sei lá, 18/15, mas tô bem. Tô bem. Na medida do possível, quase infartando. Olha lá, ó. Olha como ele tava bem de cabeça. Olha lá, ó. Olha como ele tava bem de cabeça. Paquito se machuca esmurrando a parede na cadeia e troca de advogado rumo à delação. Tranquilo demais, né, velho? Isso porque ele estava bem. Imagina o Paquito mal da cabeça. Bem da cabeça, pessoas no Tocantins sentiram o chão tremer com os murros do Paquito. Paquito só... Aí você agora entende por que rasparam o cabelo dele? Se ele tivesse o cabelo dele, a prisão tinha caído. O nosso Sansão foi enfraquecido. O nosso Sansão ia fugir da prisão ontem. Aí cortaram o cabelo dele foi cortado pra ele não derrubar a cadeia. Rapaz, agora eu entendi. Agora, Paquito, eu fiquei chateado pelo cabelo, mas agora eu entendo, cara. Foi necessário pra gente tentar te conter, cara. Tu é muito forte. No mesmo dia que a maioria dos ministros do Supremo decidiu manter na prisão, o Paquito precisou receber atendimento médico depois de passar por um surto em que machucou as mãos ao esmurrar as paredes da cela. Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar. Olha, isso aqui é bom. Nomes de políticos e autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele. Relacionamento financeiro, viu? Quem é que teve relacionamento financeiro com o Paquito? Conta pra mim. Fala aqui no meu ouvido, vai. Fala aí, eu quero ouvir. Bota nos comentários. Já começa com A, né? O nome mesmo. Rapaz. Ô, bicho. Se tem câmera, né? Caraca, velho. Sério, esse vídeo seria impagável. Tu já pensou? Se vazasse esse vídeo? Se bem que tá falando que tem câmera na região de saúde, né? Não sei se no quarto dele tinha. É pensar aí, gente, se tiver o vídeo, né? Nem que seja de fora da cela. Só pra gente ver os gritos, ele gritando lá. O quê? Continua aí, o resto do nome, vai. Dando burro na parede. Eita, velho. Tô gritando, viu? E neste momento não estaria atuando em seu favor para tirá-lo da prisão. Fulano, venha me tirar da cadeia! Rapaz, esse vídeo seria impagável, viu? Ave Maria, velho. Tirá-lo da prisão. Fulano, venha me tirar da cadeia! Rapaz, esse vídeo seria impagável, viu? Ave Maria, velho. Que Deus... Tomara que exista esse vídeo, né? Eu acho que não sei se nessa região que ele tá sendo monitorado. Mas se existir, que Deus toque a mão aí de um boca aberta, sabe? Vazador oficial da República, porque o Brasil precisa dessas imagens. Tô nem aí pra vida particular do Paquito, me perdoa. Eu quero saber quem foi que ele citou. Eu quero os nomes na minha mesa. Você aí conheceu algum carcereiro de lá? Vai lá, pô. Vê se vocês não conseguem descolar esse vídeo aí. É interesse nacional. Isso porque ele estava bem da cabeça.